nos amparando e por tudo que tem feito por nós. Agradecer ao nosso anjo guardião, que sempre, quando necessitamos, está presente. Agradecer toda a espiritualidade amiga que nos ampara sempre. E após agradecermos, vamos lembrar daquilo que mais necessitamos. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos instruir, estamos aqui para nos melhorar, o nosso físico e o nosso espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações do mundo e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim sendo, pedimos permissão à equipe de Manuel Francisco da Luz para os trabalhos de palestra e passe da noite de hoje. Hoje, recebendo o nosso amigo e irmão Fernando, trazendo uma palestra sobre a valorização da vida em função de Setembro Amarelo. A tribuna é sua, eu guia, te acompanho. Fique à vontade. Boa noite, gente. Eu só consegui ouvir os desencarnados. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem. É uma felicidade muito grande estar aqui nessa casa de oração, para que a gente possa conversar em torno do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo, sobre esse tema tão grandioso que é a valorização da vida. Mas claro que a gente não poderia deixar de agradecer o convite da casa, e em especial o nosso irmão Newton e a Aline, que fizeram com que isso hoje acontecesse, essa nossa conversa, essa oportunidade, e a vocês principalmente, que dispõem de um tempinho para que a gente possa conversar sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje nós vamos conversar, como eu falei, sobre a valorização da vida. Quem aqui é trabalhador do centro, levanta a mão direita aí. Quem aqui só veio assistir uma palestra, por favor? E quem está aqui pela primeira vez? Não é bom, porque é válido a gente conversar com todos, né? Aqueles que trabalham, aqueles que estudam, aqueles que vêm conhecer, aqueles que sempre estão aqui. É assim que Cristo fazia. Ele conversava com todos. Aqueles que sabiam que precisavam do seu ensinamento e aqueles que sabiam que não precisavam. E aqui muitas vezes a gente não sabe que precisa do ensinamento do Cristo. E graças ao Consolador prometido, a gente tem um esclarecimento maior. João registrou o que Jesus lhe disse: amai a minha lei e observai, que eu rogarei ao Pai e o Consolador prometido. Então bendito seja o Consolador que nos reúne aqui esta noite. Hoje a gente vem trazer uma palestra um pouquinho diferente da convencional. A gente junta o estudo da doutrina espírita com a arte espírita. Acreditamos, por entusiastas da arte e não entendedor, que a arte tem o poder de se comunicar com a espiritualidade. E hoje nós trouxemos o mecanismo da música. Por favor, gente, só para mim saber, quem gosta de música aí? Ufa! Que bom, isso é muito bom, E a gente acredita que em muitos locais a música vai aonde nem mesmo a prece consegue alcançar. Então, para que a gente possa, daqui a pouco, entrar efetivamente no tema, a gente vai começar com uma canção. Ela se chama Raízes. Quem souber pode cantar e me ajudar. Quem não souber, se quiser vibrar por aqueles que aqui não puderam chegar, a gente pode, através da música, alcançar eles. Vamos lá. Seja como uma raiz firme o ideal, siga o
chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, e o Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ter o artista que criou e amar como ele amou. Amor. Essa música nos faz criar conexões com a espiritualidade. E falando de um tema de valorização da vida, a gente precisa muito criar essa conexão. Mas para que a gente possa entrar nesse tema efetivamente, eu trago aqui algumas reflexões que me veio à mente quando a gente estava preparando essa conversa de hoje. Por que as pessoas cometem suicídio? Será que nós já paramos para pensar diante dessa situação? Por que elas cessam as suas existências? Por que elas tomam essas atitudes equivocadas? É algo que me fez refletir muito. E nós vamos, no decorrer dessa conversa, poder entender um pouquinho que seja sobre essa pergunta. Uma outra que me surgiu é valorizar a vida ou não valorizá-la. Trata-se somente de cessar uma existência? Será que a gente valorizar a nossa existência aqui, valorizar a nossa vida, trata somente de cessar ou não a existência, ou tem outros mecanismos que a gente pode, através das nossas dificuldades, através das nossas emoções, valorizar a nossa existência? Saber lidar com as dificuldades, com as nossas emoções do dia a dia, principalmente com aquelas que nos machucam, não é tarefa fácil. Pelo menos para mim não é. Não sei para vocês. Só que a boa notícia é que o Espiritismo nos traz, através dos ensinamentos do Cristo, o revelar de muitas coisas, para que torne um pouco mais leve a nossa caminhada aqui. Mas nesse mês do Setembro Amarelo, nós temos a oportunidade, graças a Deus, de falar um pouco mais enfático sobre esse tema. Sobre esse tema que assombra muita gente. Sobre esse tema que cai por muitas famílias. E talvez muitos de nós ou já passamos, ou conhecemos alguém que já teve alguma atitude equivocada. E a gente pode, a partir de hoje, nesse momento, fazer diferente. Mas claro que esse movimento ele não tem que ser só em setembro. Ele precisa ser todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano. Nós precisamos sempre falar sobre a valorização da vida.
graças a Deus, hoje, nós podemos contar com inúmeros órgãos que fazem um trabalho de divulgação incrível sobre a valorização da vida. Mas tá, Fernando, nós viemos aqui no Centro Espírita, nós estamos falando de valorização da vida, e o que tem a ver esses órgãos trazer a informação para a gente? Eu vou trazer aqui alguns assuntos como doenças que são transmissíveis por mosquito, como dengue, a chikungunya, febre amarela. Quem conhece aí a dengue, a chikungunya, a febre amarela? Todo mundo? E por que a gente conhece essas doenças e como se prevenir? Porque existiu uma informação que veio até a gente. Um outro ponto que é muito informado hoje e antigamente não foi, é a questão das doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis, a AIDS. Antes era um mistério para a gente. Mas, hoje, por conta dessas informações, a gente consegue ter o conhecimento. Tá. Mas, Fernando, para que essas informações? Para nos prevenir. E eu pergunto a vocês, nos prevenir é importante? É. Muito. E lá na frente nós vamos ver um pouquinho por que é importante essa prevenção. E para que nós precisamos nos prevenir falando de valorização da vida. Por que nós temos que ter essa informação para nos prevenir quando a gente fala de valorização da vida? Quando a gente fala de atitudes equivocadas? Para que a gente possa, primeiro, reduzir estatística. Que também nós vamos falar um pouquinho à frente. É terrível. Para que a gente possa levar a informação e alertar a nós mesmos e ao próximo. Porque quando a gente fala de mudança de atitude, a gente não fala somente da gente. A gente fala principalmente do próximo. Precisamos entender isso. Amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim ensinou o Mestre. Então a gente precisa dessa prevenção e dessa informação para que a gente possa nos prevenir de atitudes equivocadas. Tá, Fernanda, mas eu estou no centro espírita, eu vou no centro espírita e eu preciso me prevenir de atitudes equivocadas? Sim. Eu, pelo menos, acredito que nós não estamos livres. Vocês acreditam que também vocês não estão livres de atitudes equivocadas? Sim. Então nós precisamos a todo momento vigiar e orar. Mas para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento, quais são esses órgãos que fazem essas divulgações de valorização da vida? Nós temos o OMS, nós temos o CVV, a Secretaria de Saúde Pública. Todos eles fazem um trabalho belíssimo. E eu não queria aqui hoje trazer estatísticas para vocês, mas é muito importante que a gente entenda o quão é grave. E o quão hoje, aqui dentro do Centro Espírita, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É uma oportunidade incrível. O Espiritismo nos dá um esclarecer para que a gente possa modificar a rota e fazer conforme o Cristo disse. Pela lei do amor e não pela dor. Hoje, infelizmente, a cada 2 minutos, no mundo, se dá um suicídio. E, infelizmente, a cada suicídio existe 45 tentativas. E aí eu vou um pouquinho mais longe. Entre adolescentes de 20 e 40 anos, aumenta a taxa a cada dia. Em criança com menos de 12 anos. E agora o que mais me chocou. A taxa de cessar a existência, ela aumenta na melhor idade. Os nossos idosos, aqueles que fizeram por nós, hoje estão tirando as suas vidas. Por conta do abandono,
por conta do maus tratos, por conta da ansiedade. Por isso que eu ainda reafirmo, e desculpe se eu estou sendo redundante, é hora de mudar. Nós podemos fazer diferente. Eu sempre brinco que quando a gente vai no encontro de jovem, a gente conta uma historinha para eles quando a gente pode fazer diferente. E eu vou trazer para vocês que é bem bacana. Existiu um incêndio na floresta monstruoso. As labaredas pegando fogo. E um beija-flor ia lá no rio e levava um pouquinho de água ao incêndio. Ele voltava ao rio e levava mais um pouquinho de água. E aí um elefante orgulhoso passou por ele e disse: beija-flor, como é que tu acha que tu vais apagar um incêndio só levando um pouquinho de água? Aí ele disse: a minha parte eu estou fazendo. E se todos nós fizéssemos a nossa, o incêndio não existiria mais. Por isso eu digo, é hora de cada um mudar. De cada um mudar a rota e fazer diferente baseado nos ensinamentos de Cristo. E a partir de quando a gente entende todas essas informações, o que a gente pode fazer com elas? O que a doutrina nos traz que a gente pode enxergar através dela? Nós vamos conversar, mas antes a gente vai trazer uma música. E eu peço que através dessa música a gente possa mentalizar tudo aquilo que a gente conversou agora. E que a gente possa alcançar alguém que a gente acha que está precisando de um carinho, de um amor, através dessa música, que sempre é interessante mudar. Se você errou, não olhes para trás. A vida lhe oferece novas chances de acertar. Aprenda com seus erros, não se envergonhe do que já fez. A vida segue em frente, tente outra vez. Deixe o amor vibrar em cada fibra do seu ser. Construa um mundo novo a partir de você. Abra o seu coração, o destino é você quem faz. Tire lições do passado, não erre mais. Renove seus valores, seja filho em outra dimensão. Se livre das amarras que impedem sua evolução. Melhore seus pensamentos, cultive paz e união. Concentre sua vontade na transformação. Deixe o amor vibrar em cada fibra do seu ser. Construa um mundo novo a partir de você. Abra o seu coração, o destino é você quem faz. Tire visões do passado, não erre mais. Tire visões do passado, não erre mais. Tire visões do passado, não erre mais. Existe algo que a gente precisa entender. Se a gente pegar essas informações todas que a gente tem, mas a gente continuar vendo a nossa vida de uma forma materialista, muitas vezes a gente não vai saber lidar com as nossas dificuldades. Quando a gente entende que a nossa vida, ela se trata apenas do berço ao túmulo, ou do nascer ao morrer, a gente não tem dimensões o que a gente pode e o que a gente deve fazer. Porque quando a gente entende que a vida é somente assim, entre o nascer e o morrer,
Muitas vezes a gente tem um problema e a gente acha que a gente não vai conseguir resolver. Porque a coisa vai se protelando, a nossa vida vai passando e a gente acha que quando a gente morrer, tudo vai se acabar. E mais uma vez eu digo, graças a Deus o Consolador prometido veio nos revelar muita coisa. Quando a gente entende os postulados, os princípios da doutrina espírita, tudo fica um pouquinho mais fácil. Porque o fato é, quem tira a sua vida, ele não quer somente morrer. Quem cessa a sua existência, ele não quer apenas tirar a sua vida naquele momento. Ele quer cessar uma dor. Ele quer cessar uma angústia que ali nele vive. E Cristo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim nós temos que fazer. Quando a gente entende que os postulados da doutrina espírita, Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e os mundos habitados, tudo fica mais fácil. É claro, né? A gente pensa assim, tá, Fernando, mas eu vim ouvir uma palestra e agora eu vou ter que estudar sobre isso, sobre aquilo. Não. A pedagogia de Cristo é nos nossos relacionamentos. É no nosso dia a dia, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ciclo de amizade, até mesmo com aqueles que a gente acha que não conhece. Ali está a verdadeira pedagogia de Cristo. Porque a doutrina espírita e os ensinamentos de Cristo, eles não precisam de soldados. Eles não precisam de guerreiros. Eles precisam de praticantes. E é o momento de a gente fazer. Agora. Ah, Fernando, mas eu já faço, por isso que eu venho de Centro Espírita. Façamos um pouquinho mais. Eu sempre conto uma historinha. Aqui hoje, gente, não é fazendo um merchandising, não. Mas lá atrás está a minha mãe, a minha sogra e a minha prima. As três fizeram parte para que hoje eu estivesse aqui. Ah, Fernando, mas estás aí fazendo palestra, és santo? Não, gente. Eu sempre brinco que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Isso tudo aqui é para mim primeiro, depois para vocês. Então eu vim de uma noite da música, da boemia. E aí eu tive uma bela educação pela minha mãe. E quando eu tinha uma certa idade, eu conheci a minha esposa. Um anjo na minha vida. Que graças a Deus a minha sogra botou no mundo. E ela me apresentou a doutrina espírita. E ali eu comecei uma modificação. Eu tenho um caminho muito extenso ainda. Mas é muito importante. E quando eu achei que a doutrina espírita era somente vir à palestra e não praticar, a minha prima reforçou isso. Ela sempre me deu suporte para que eu seguisse em frente. Me ensinou muitas coisas e em muitas conversas em bastidores, festa de família rolando e nós no cantinho conversando. E lá ela plantava uma semente de amor para que a gente não parasse de se modificar. Então é esse o apelo que eu faço hoje. Talvez a gente pense que a gente não precise mudar, mas a todo momento é preciso. Mas voltando lá, porque o tempo é curto, segundo nós falamos aqui, a gente tem até meia-noite, todo mundo concorda? Pode ser? Oh, que coisa boa, hein? Assunto não falta, assunto não falta. Mas nós falando de Deus. Deus, causa primária de todas as coisas. Onipotente, onipresente. Será que Deus permitiria que a gente sofresse algo que a gente não merece? Pensa bem. A gente acredita que... Quem acredita que Deus é justo, levanta a mão, por favor. Gente, eu faço isso para você não dormir, tá? Por favor. Isso. Se a gente acredita que Deus
Deus é justo? A gente acredita que toda causa é justa. A doutrina nos explica, causa e efeito. Então, se a causa é justa e Deus é justo, tudo que nós passamos de sofrimento não é para nós? Eu pensava assim. E graças àquelas 3 estrelas, hoje eu penso diferente. Por favor, gente, palmas para ela, por favor, por favor, por favor. Mas Deus nos criou simples e ignorantes. Ele nos deu a oportunidade de escolha. A todo momento, quando a gente está dentro da nossa casa e a gente faz uma escolha, ali está sendo plantada ou uma semente de amor ou um ato de responsabilidade. Então, toda a vida que a gente tiver em casa e tiver um relacionamento à pedagogia de Cristo, a gente pensa, a gente está plantando uma semente de amor ou a gente está plantando uma responsabilidade para o futuro? Deus é amor supremo. Ele ama do verme ao anjo, igualmente. E eu pergunto a vocês, nós somos capazes de amar aqueles que nos ferem? Porque ele sabe que o verme de hoje é o anjo do amanhã. Ele sabe que o assassino, o estuprador, ele vai ser o homem de bem do amanhã. E assim nós precisamos plantar a semente do amor aonde nós formos. E quando a gente entender que a nossa vida não é do berço ao túmulo, a gente começa a entender o segundo postulado, que é a imortalidade da alma. Quando a gente entende que nós somos seres imortais, a gente entende que aquele problema que a gente achava que não ia se resolver, ele vai se resolver sim. E ele pode se resolver muito depressa. Depende de quem? De nós. Somente de nós. A famosa reforma íntima, lembra? Aquela que a gente acha que os outros têm que mudar para que o nosso ambiente esteja bom. Quando a gente descobre que a gente precisa ser um mecanismo de reforma, tudo fica melhor. Os problemas começam a se resolver e se não se resolve, a gente começa a tratar eles com um pouco mais de leveza. E nos permite seguir de forma mais amorosa. E quando a gente olha os relacionamentos, quando a gente vê o que a gente precisa fazer no dia a dia, o que a gente entende como isso? O terceiro postulado, a comunicabilidade dos espíritos. Fernando, mas a comunicabilidade dos espíritos não é na mesa mediúnica? Não é nos livros que a gente precisa estudar? Sim, mas não só ali. A nossa intuição. Ouçam a sua intuição. É a maior comunicabilidade que existe. Olhem ao seu redor. Sigam o seu coração. Lembram de Paulo? Quando viu Cristo, ajoelhou-se e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Cristo não falou nada. Só disse: vá e abra os olhos. E o cegou. Olha, demorei um tempo para entender. Abre os olhos e o cegou. Fechou os olhos do corpo e abriu os olhos do coração. E quem restituiu a sua visão? Ananias. Aquele que Paulo ia prender. Olha o relacionamento do dia a dia. E eu tenho uma notícia que o pessoal aqui do centro, eles me autorizaram a dar. Vocês vão ficar espantados. Estão preparados? Não ouvi. Estão preparados? Os nossos maiores adversários estão dentro das nossas casas. É ali que nós precisamos trabalhar as nossas mazelas. Naquela dificuldade, naquele sentimento de raiva que muitas vezes a gente tem, ali nós temos que trabalhar o nosso amor. Porque o que nos incomoda no outro é o que nós temos que melhorar. Porque se não nos incomodasse, a gente não precisava melhorar. Quanta coisa tem muita gente que a gente não nem dá bola. Mas o que nos incomoda é porque a gente sabe
que a gente precisa melhorar. Claro que não é fácil. A caminhada é extensa. A gente, como trabalha com a música e trabalha com bastante jovens, a gente também ilustra muito isso. A gente brinca muito que existe o irmão tartaruguinha, o irmão coelho e o irmão avestruz. O coelho é aquele que entende que a gente precisa evoluir. E aí ele sai estudando, ele sai fazendo coisa boa, ele vai ao centro espírita, ele vai ao trabalho social, e vai indo e tropeça e volta e vai. É o coelho. E aí chega no seu objetivo. Tem o irmão tartaruguinha. É aquele que vai sem pressa, sem pausa, evolui um pouquinho aqui, vai indo ali, erra um pouquinho, acerta outro, mais, como diz Chico, igual uma lesma, devagarinho, mais para frente. E tem um avestruz. É aquele que anda um pouquinho, para, bota a cabeça embaixo da terra e ele fica. Gente, eu sou tartaruguinha. Quem é avestruz aqui, por favor, não levanta a mão. Só vamos mudar. É uma sugestão. Mas a mudança é a todo momento. Ela é diária. Enfim, a gente falou aqui sobre informação e prevenção. A gente falou aqui sobre mudanças de atitudes. A gente falou aqui sobre o princípio do Espiritismo. A gente falou aqui sobre os ensinamentos do Cristo. E a grande proposta de hoje é essa. Vamos valorizar a nossa existência através do amor, através dos ensinamentos do Cristo. Tem duas frases que eu gostaria de me servir para que a gente possa finalizar. Que uma é de Marcelo Uchoa, que ele diz que nós não nos alimentamos do que comemos, mas sim daquilo que nos nutre. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não acaba nos nutrindo. Vamos sentir mais, vamos amar mais, vamos despertar nossas virtudes diante da dificuldade, despertar o amor diante da raiva, a humildade diante do orgulho, a compaixão diante da desavença, o perdão. Esse é o momento. É chegado o tempo. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E a outra é de Aristóteles, que ele diz: só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Que possamos fazer e insistir na melhora, a todo momento. Eu agradeço muito a atenção de todos aqui, esses olhares maravilhosos, esse tempo que vocês dispuseram para me ouvir. É muito importante a gente conversar sobre a valorização da vida. Para finalizar, a gente vai fazer uma música. É uma música que eu acredito que todos conheçam. Quem quiser cantar, por favor, gente, se sintam à vontade. A vibração, quem canta, ora duas vezes. Vamos acabar com isso, que no centro espírita a gente não pode cantar, que a gente não pode vibrar. Podemos sim. E que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Essa é a proposta de toda semana a gente ter essa conversa. É que a gente possa nos abastecer de amor, de carinho e dos ensinamentos. Obrigado. Feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.
Você pode se amanhar, se o bem e o mal existem, você pode sorrir. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigado, gente. Fernando, muito obrigado pela tua